Senhores, domingo, é nóis. Respostas radicais. Foi. Ding Liren campeão, aliás, do Campeonato Mundial de Xadrez. No último jogo do desempate. Que cara bom. E breve atualização em relação ao PL 2630, também conhecido como PL da censura, ou para regular fake news. Placar atual está em 236 contra o PL e 220 a favor, e tá difícil ver esse placar aqui do projeto a favor passar de uns 230, 240. Então, tá feio pros caras, e começam a circular notícias de que o governo está considerando retirar o projeto de votação, porque daí não é votado e não é derrotado. Eles podem tentar de em outro momento e tudo mais, que seria uma gigantesca vitória. O Lira tá puto, tô muito triste com isso. Dói muito no meu coração. Então, vamos ver o que acontece. E vai ter protestos terça-feira nos aeroportos. Eu tô em Congonhas das 6 da manhã até o meio-dia, que é os voos dos deputados indo. E vai ter em várias outras cidades pelo Brasil. O Boletim da Liberdade vai divulgar em breve também os lugares. Se você quiser saber mais também, vai ter um link aqui na descrição para você entrar no grupo dos protestos e tudo mais. E você pode também se inscrever no formulário aqui que tá na descrição para você pra gente o seu contato, e a gente contata você pra te explicar, tal, chamar... Eu tô cansado, vamos lá. Enfim, tá lá, respostas radicais, sim. Vocês mandam perguntas no Instagram, eu respondo. Bora. Pergunta é melhor não falar o nome, né? Tô errado em aceitar dinheiro em troca de voto e não dar o voto? Cara, basicamente você tá enganando um político que tá tentando comprar o teu voto, provavelmente com dinheiro desviado de corrupção ou do fundo eleitoral e tudo mais. Então você tá pegando dinheiro de volta de imposto que você pagou. Tá certo? Mas não vota no cara, né? Aliás, uma coisa engraçada que acontece, especialmente nos nordestes da vida, em ano eleitoral, é a maratona da galera vendo quantas vezes eles conseguem vender o voto. Tem gente que consegue aí R$1.500, R$2.000 por eleição, cara. O pessoal são bom no que eles fazem. Pergunta do Gui Carry On. Será que é Carry On do Angra? Anarcomentalismo aqui é real? Não sei. Qual país tem maior benefício em manter grandes quantias de capital para renda? Então, assim, primeiro, isso aqui é uma pergunta 7, se você quiser investir fora do Brasil, tirar o seu dinheiro daqui de maneira segura, conseguir reduzir a sua carga tributária, possivelmente zerar e fazer isso tudo bonitinho, sem ter que fazer alguma tramóia no meio do caminho, contata a gente na 7, e país tem maior benefício manter grandes capitais de... Cara, tem um monte de veículos de investimento que você consegue yields diferentes internacionalmente com baixos impostos, especialmente se você abrir empresa lá fora e da empresa que está investindo e tudo mais. Cara, é muita coisa, assim, e é muito aí que yields que você quer dependendo de que países você quer investir. É realmente muito amplo aqui mesmo. Mas nós temos e-books dentro da SET sobre investimento, sobre offshore, sobre uma porrada de coisa. O link da SET tá aqui na descrição, você pode ir lá no site, tem e-books sobre isso que vão cobrir isso em bastante detalhe, porque, cara, isso aqui é muito uma escolha, assim... risco, retorno pra você e tal, mas, sei lá, mais de 30 opções a essa altura. O Brasil realmente não tá competitivo na corrida internacional. Pergunta do Will Camelo, que claramente chegou agora no rolê. Você ainda acredita em Estado? Você mandou pro canal certo, cara? Não sei, acho que o cara Tá me confundindo com a página do Livres, cara? Qual foi aqui? O que tá acontecendo? Não entendi. É que, assim, como eu tô falando bastante de política e tudo mais, tem um pessoal que inventa que agora eu não sou mais libertário. E, sei lá, eu tenho dó, né? Mas só porque eu não tô fazendo vídeo de imposto e roubo toda semana, não quer dizer que eu deixei de ser libertário, gente. Só tô preocupado em defender a liberdade de vocês, sabe? Não entendi a ideia do cara aqui, não. JPS17... Mano, você deu com a cara no teclado e criou a conta, foi isso? Tá bom. Como é que funcionaria uma cidade privada? Explique como se fosse pra alguém de 5 anos de idade. Eu adoro essa expressão americana, né? Explain to me like I'm 5. Explicar pra alguém de 5 anos de idade. Porque, assim, a ideia de uma cidade privada é uma cidade de contrato. Você tem uma cidade como um produto. Então, assim como tem as regras na escolinha, e a escolinha tem um dono e tem os professores, e daí os pais colocam os alunos lá se eles querem ou não, e a escolinha tem que ensinar as coisas direito ou não, e tem que ter
uma estrutura legal. Acho que estrutura é uma palavra complicada, uma criança de 5 anos. Eu não sei lidar com criança. Assim como tem várias escolhas e tudo mais, você pode ter uma cidade. Daí tem várias por aí, você vai na que você achar melhor. Eu não sei lidar com criança. Se o PL das fake news for aprovado, não vai. Tu vai fazer uns leves comerciais sobre como usar VPN? Cara, eu recebi 5 e-mails diferentes de provedores de VPN falando: vamos anunciar no seu canal? E estamos conversando. Acho que os caras de VPN internacional olharam e falaram: o Brasil vai precisar, vamos conversar, fazer uns anúncios aí. Então, sim, vai ter um patrocínio. E se não, também acho que vamos fazer acontecer também. Eu acho que é uma boa ideia, sim. Pergunta do Kanievski. Isso. Movimentos separatistas, quando iremos começar a incentivá-los? Cara, isso aqui um pessoal vai ficar puto com o que eu vou responder. E assim, eu não me importo. Cara, o nível de esforço que você teria que fazer pra puxar um movimento separatista gigantesco no Brasil e conseguir de fato fazer isso, se você colocar em mudar o Brasil como um todo, dá na mesma. É quase o mesmo nível de esforço. Não, porque a gente pode fazer uma grande coisa local aqui e tudo mais. Cara, é muito esforço, é muito recurso que vai nisso. Eu sei porque eu já tentei fazer isso. Eu já trabalhei com isso. A maior parte das pessoas que quer opinar isso nunca se envolveu. Eu já me envolvi nisso aqui. Cara, é extremamente difícil, extremamente complexo e tudo mais. E daí você tem que começar a pensar assim, recurso por recurso. Aonde que é melhor eu colocar o meu dinheiro? Onde que é melhor eu colocar meu tempo? Onde que é melhor eu colocar minha equipe? Do que eu conheço hoje de trabalhar há 6 anos com ativismo legislativo nos 3 níveis, e de trabalhar com movimentos separatistas, e trabalhar com ativismo, e de trabalhar com fundraising, tua mãe tá dando, tá, motoqueiro? E de trabalhar com, de fato, fazer projetos acontecerem e tudo mais, o mais eficiente agora é fazer um movimento nacional mesmo e tentar mudar a parada como um todo. Ainda assim, separatismo é super legal, obviamente apoio, obviamente aprovo, se tiver um movimento bom aí, capaz, eu quero apoiar, porque às vezes a galera fala assim, eu tenho um grupo aqui de, 4 caras no Instagram e a gente quer fazer o separatismo de Roraima, você apoia a gente, divulga, a gente fica tipo, cara, mas não tem nada aqui, tipo, você dá um caldo aqui, precisa ter uma crocância aqui pra gente conseguir, entendeu? Dar um up, assim, aí é foda também, né? Mas se tiver um negócio aí que você olha e fala, pô, legal, vambora. Eu vou priorizar isso entre todas as coisas que eu consigo fazer e todos os jeitos que eu consigo gastar dinheiro e colocar minha equipe pra fazer. Eu não acho que é o gasto mais eficiente agora em termos de trazer liberdade pras pessoas no Brasil. E aí vai ter muita gente ficando puto com isso, dizendo que o Rafa não é mais libertário mais. Ninguém se importa com o que você acha, tá, cara? Pergunta que eu não tenho resposta. Jô Pagliarin. Quando a criança adquire capacidade de tomar suas próprias decisões, qual é o limite? Cara, esse é o problema, você não tem como dar um número, né? Sabe o que eu acho que provavelmente vai acontecer? Cidades privadas, vamos pensar no Capistão, né? Cidades privadas vão ter um número. Ou se formou nessa parte de ensino, ou os pais emanciparam, e é isso que a gente considera aqui. Eu acho que isso que vai acontecer. Ai, meu Deus, então vai ter pedofilia amplamente. Não, obviamente não, cara. Se tiverem cidades malucas com isso, tipo, todo mundo vai ostracizar essa merda. É óbvio. Sabe? Claro, ainda vai ter algum solução idiota que vai fazer esse argumento, mas... quem se importa, né? Mas, assim, obviamente é numa idade mais avançada, né? Ninguém vai querer dizer aqui, assim, sei lá, 14, 15. Eu acho isso meio muito maluco. Mas aí você tem problemas que, tipo, às vezes você tem um moleque de 17 que tem muito mais discernimento que alguém de 20. Acontece. Mas assim, não tem como você dizer que, tipo, vai ser pau, esse número aqui, uau. Não tem. Como eu falei, provavelmente lugares diferentes vão ter regras diferentes, todo mundo segue isso e acabou. E provavelmente vai gravitar pra alguma coisa ao redor de 16 a 21. Formação neurológica completa, acho que era 21 ou 22, né? Eu gostaria desse critério. Formação neurológica completa do lobo frontal. Mas isso significa que não pode beber antes e tudo mais? Acho que tudo bem, não tem tanto problema não, sim. Mas eu tô dizendo responsabilização maior, ou ser levado a sério, largamente falando. Mas ainda assim você teria provavelmente contratos de justiça privada e de estatuto dessas cidades privadas e tudo mais, de, olha, abaixo dessa idade os pais respondem, acima dessa idade o moleque responde, a não ser que os dois queiram fazer alguma outra coisa, não sei. Provavelmente você teria alguma solução aqui. Mas duvido muito alguém falar alguma coisa abaixo de 15. Duvido muito. Não vejo isso acontecendo, não.
Thiago Della Prata... Não consigo ver o nome inteiro. Estou 100% puto com o Estado tirando a capivara do cara. Eu acho engraçado como a gente fica aqui se esgoelando de explicar libertarianismo e ética e economia, estados privados e tal, contando história, pá. E você consegue, tipo, um público, assim, de algumas centenas de milhares de pessoas. Eu consegui isso, beleza, legal. Aí o Estado vai lá e fala, vou taxar a Shein Shopee. Bau, comoção nacional. 50 milhões de pessoas putas. Eu fico pensando... Tipo, você pode fazer um monte de argumentos aqui, explicar liberdade, livros, um trabalho de anos e tal. O Estado vai lá e tira a capivara do cara e todo mundo fala, mano, tá, agora eu entendi o ponto do Zancap. Eu fico pensando, assim, eu não tô reclamando que isso acontece. Eu não tô fazendo um argumento de esforço e tudo mais. Eu só acho engraçado a simetria. É engraçado que isso acontece com corrupção, por exemplo. Tipo, teve um escândalo de desvio de 150 milhões de reais ao longo de 4 anos da cidade. Todo mundo fica tipo, puto. O prefeito pagou 900 reais de conta de motel com uma amante e pediu um vinho caro, foi um vinho de 400 reais, mais refeição e tal, as horas que ele ficou lá. Cara, todo mundo fica puto. Eu acho que como o valor é pequeno, é menor, assim, e tá no dia a dia das pessoas, elas entendem melhor isso do que quando é um negócio gigantesco. Então esse negócio da capivara, acho que, cara, todo mundo ficou puto, que todo mundo olhou e falou, tá, os animais são protegidos, tal, ecossistema, bonitinho e tal. Não, porque os bichinhos, sim, Amazônia e tal, não pode ter maus tratos e tudo mais. Mas literalmente não tem nenhum problema aqui, vai tomar no cu. Eu acho legal como essas coisas acordam as pessoas por causa do pro libertarianismo, né? Podia acontecer mais, eu acho. Quando que você vai seguir mais libertários latino-americanos? Cara, tem um problema. Isso aqui. Que é o mesmo problema do Javier Milei. O problema é grave. Eu não hablo. Eu não falo espanhol pra salvar minha vida, cara. Eu não sei dizer imposto é roubo em espanhol. Imposto é roubo, deve ser isso? Não sei espanhol. Tem vários espanhóis diferentes pelo que eu sei, né? Especialmente chileno. Eu já ouvi falar disso. Mas eu não entendo nada do que os caras falam. E eles não entendem nada do que eu falo também. O Brasil é muito isolado. E por isso que eu nunca consegui, tipo, ter uma aproximação maior do Javier Milei, eu realmente entender metade do que ele fala. É foda isso. Aliás, eu tive isso quando eu tive na LibertyCon Europa, porque era, tipo, todo mundo do Brasil e Portugal me conhecia, os outros países eram, tipo... Então, inclusive eu criei um canal em inglês. Isso é uma coisa que eu tô enrolando a fazer por anos, e eu não fiz porque eu sou um demente completo, incompetente, com nenhum discernimento de o que eu deveria estar fazendo na minha carreira. Mas eu finalmente fiz um canal de libertarianismo em inglês. Daí o primeiro vídeo foi sobre PL 2630, inclusive. Preciso gravar mais vídeos lá, inclusive. Então se vocês tiverem posição na gringa, ajudem a divulgar. A gente precisa fazer com que o libertarianismo seja internacional, não adianta ficar só falando em português. Mas cara, eu queria acompanhar mais o que tá acontecendo na América Latina. Mas eu não faço a mais puta vaga ideia do que os caras estão falando. Ademar Flores. Como estimular assunto liberdade para filhos, 18 e 16. Mais velho já escuto, novo não. Cara, assim, falando de experiência pessoal, eu virei libertário explicitamente, entendendo o que estava acontecendo, quando eu tinha 21 anos de idade ali em 2011, eu acho. E eu acho que a maior parte de vocês vai ressoar muito com o que eu falei agora. Quando eu encontrei isso, eu vi que isso, na verdade, era já o conjunto de outros valores que já estavam na minha cabeça. De trabalho duro, de responsabilidade, de vagabundo tem que se fuder. Se fez alguma coisa errada, você tem que ser punido por isso. Fim, não tem papo, entendeu? Ficar passando a mão não funciona. Tem que ser dedicado. Encontre o melhor dentro de você mesmo. Seja a melhor versão do que você pode ser. Todos esses valores, cara, vieram de casa dos meus pais. Ensinados a maior parte de maneira implícita, alguns de maneira explícita. E quando eu encontrei libertarianismo, eu olhei e falei... mas isso... eu não sou doido. Tem mais coisas para entender, tem expansões, tem outras implicações complexas e tudo mais. Mas era largamente que já estava no meu coração. Então, assim, eu diria que primeiro a base, isso tudo para dizer que a primeira base é esses valores básicos morais de independência, de não dependa dos outros. Tipo, tá, tudo bem, você pode pedir ajuda e tudo mais, mas seja você mesmo o seu próprio sustentáculo. Tenha essa independência financeira, emocional, estrutural sua. Tenha responsabilidade com as pessoas, honre sua palavra. Busque ser a melhor versão de você mesmo, respeite os outros. Questione a autoridade, isso foi uma coisa que acho que meu pai me ensinou muito, né? Se alguém chega e carteira em cima de você, já tem alguma coisa errado.
Se alguém tá falando alguma coisa, cheque fontes, pergunte de onde que o cara sabe, não é só, eu tenho um diploma. Não, beleza, né? Não vou te desrespeitar por causa disso. Não vou falar de diploma, vou falar, não, beleza, mas você pode me dar um argumento, por favor? Porque se você só botar assim, mas é que eu me formei. Não, peraí, não. Se o teu melhor argumento que você conseguiu colocar na mesa foi esse, é porque tem uma coisa errada aqui. Sabe, se você colocar todas essas coisas na cabeça, cara, aí um dia você só, perde um livre pra escolher ali perto, volta 2 semanas depois, tá feito. Não é muito complicado. Mas também, assim, é muito de... Eu acho que essa é uma discussão que às vezes é chata. Tipo, você fica falando de economia, filosofia, etc. Não é interessante, especialmente quando você tem essa idade, assim. Por isso que eu digo que é muito importante você ter o storytelling, você contar as histórias, você contar o que aconteceu, você contar os eventos. Porque isso vai colocando os morais e os valores na cabeça, e isso vai criando essa base argumentativa na cabeça da pessoa. E histórias são muito mais legais do que discutir filosofia pura quando você tem 16 anos de idade. E quando eu tinha 16 anos de idade, eu tocava bateria e jogava Ragnarok, mano. Eu não queria saber, velho. Sabe? E era, 16, eu tinha isso em 2006, mano. O mensalão tava voando. Entendeu? E eu não fazia nenhuma ideia e também não tava interessado. Caio DBS, jamais diria que você pega 3 anilhas no squat. No Terra tá... Ih, não consigo ver o resto da pergunta. Mas eu postei... Anarcomarombismo, eu posto vídeo de eu treinando no Instagram e outro dia aí, essa semana, eu bati um agachamento de 138 quilos. Porque por algum motivo insano, a barra da macadamia é 18 quilos, não 20. Isso me dá um treco. Mas, enfim... 138, oficialmente uma vez e meia meu peso corporal, bati essa meta, agora falta bater o dobro em terra, que eu provavelmente consigo, né, seria 184, acho que eu consigo essa semana, não sei, e o supino ainda vai demorar um pouquinho pra bater exatamente o mesmo peso, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de powerlifting, eu gosto da ideia de encontrar a melhor versão de você mesmo, se desafiar, sabe, isso é legal, e eu recomendo o anarcomarombismo pra vocês, cara, é um negócio legal, é um negócio bom, e assim, né, falando também de um negócio que eu quase não abordei aqui, também não quero mesmo muito, porque eu acho que não faz sentido, mas assim, de eu recentemente ter me convertido e deixado de ser ateu. Bicho, você já parou pra perceber que a contracultura no Brasil hoje é treinar em Jesus Cristo? Não é engraçado isso? Tipo, o quanto isso tá apelando pra tanta gente, agregando tantas pessoas? Porque eu comecei a zoar com essa parada do anarcomarombismo e foi uma adesão tão forte, tipo... Sabe, você faz tanto esforço pra criar comunidades, aí de repente você fala... Blá, treinar, foda-se, bau, e todo mundo adere, e você fica pensando... Mas é porque pegou em alguma coisa que já tava na cabeça de todo mundo, que eu acho que é muito libertário, de você se desafiar, de você ser melhor, de você não ser um gordo de merda, e... acho que é legal. Treine. A esquerda vai ficar puta. Abel Jordan, ou Jordan, não sei. Sua opinião sobre o Lula falando bobagem sobre Israel bem no dia da independência de Israel. Eu não vou entrar no mérito da discussão Israel-Palestina, propriedade de quem quer e tudo mais. Eu vou entrar no mérito do Lula falando merda, tá? Porque daí você teria que entrar em, ONU e não sei o que, como é que o libertarianismo e tal. E eu acho que isso um dia daria um vídeo, não no domingo que eu tô cansado, beleza? Mas assim, o Lula falando merda sobre Israel. No dia da... Eu acho que tinha que ter coletiva de imprensa obrigatória do Lula 1 hora por dia, com um comentário da Dilma. Coloca a Dilma, o José Dirceu e o Montanha lá, o Pimenta, o ministro da propaganda lá, coloca os 3 pra comentar. 1 hora disso por dia. Cara, é impeachment até setembro no máximo. E eu acho que isso revela pra galera que fez o Hélio, pra galera que tava no centro. E também, como eu falei, eu tava fim de semana passado, tava na Europa, né? Tava falando com os portugueses lá. Muitos deles ficaram chocados com isso. Eu acho que isso revela pra essa galera o que o Lula realmente é. Ele é isso, cara. Ele realmente gosta de ditador. Ele realmente gosta de provocar. Ele realmente acredita nessas merdas todas. Porque muita gente, quando eu tava em Portugal isso aconteceu assim, muita gente falou, cara, mas... o cara tá defendendo o Putin, velho. Qual foi? A gente pensou, vamos lá, princípio lógico da política 1. Se o Bolsonaro é pró-Putin, lá eles acham que o Bolsonaro é só putinista pra caralho. Então o Lula, que é da oposição, ele vai ser pró-democracia, IOST, União Europeia, e vai ser defender a Ucrânia e tudo mais, ele vai tentar ajudar e tal.
E daí ele veio, é mais putinista ainda. Ele falou, porra, que é isso? Todo mundo no Brasil é putinista. Eu falei, não, é só que esses dois são dois deficientes mental, velho. Só isso. Que acham que o Putin tá certo. Por quê? Porque o Bolsonaro foi pragmático sobre o negócio dos fertilizantes e rolava uma coisa ali de contra o globalismo, sei lá, das pinóias do Bolsonaro. E o Lula, sinceramente, realmente, profundamente, do fundo do coração dele, ama ditador. Ele vê um ditador e sai correndo pra abraçar o cara. E aí ele vê Israel, ele vê os palestinos, ele vê toda a guerra lá, vê um monte de autoritarismo ali do lado do lado dos países mais árabes e fala, vou defender os caras. Por quê? Porque os Estados Unidos estão junto com Israel, então eu tô contra. Por quê? Porque não sei. Mas eu vou ofender os judeus. E daí ele vai falar alguma outra enormidade. Daí a mídia vai passar pano e a gente vai pra próxima semana quando vai ter mais uma dessas. E uma hora ele perde. Danilo CT, um país precisa de empresas igual Samsung, Apple, Huawei pra dar certo igual... Então, basicamente, tipo, o país precisa de uma gigantesca empresa e tudo mais. Cara, vamos lá. Você tem que cuidar com correlação e causalidade. Porque, assim, Samsung é basicamente um produto nacional, Coreia do Sul e tudo mais, que é um desenvolvimentismo meio maluco que eles fizeram lá, que é meio desenvolvimentista, meio livre mercado, e daí o pessoal de livre mercado usa como exemplo de como a Coreia cresceu, os desenvolvimentistas usam como exemplo para dizer que o Estado deu certo e tudo mais, e por isso que é um exemplo confuso pra caramba, eu não abordo. Mas, se você tiver um país com facilidade de empreender, com facilidade de criar, com facilidade de investir, você vai ter mega empresas. E essas empresas vão ser conhecidas internacionalmente. E aí você pode cair com a impressão de que são elas que, tipo, carregam o país, ou que você precisa ter uma gigantesca empresa e tudo mais, ou não necessariamente, mas vai ser um produto de você ser um país extremamente competitivo. E se você tiver um país extremamente competitivo com uma grande população, você vai ter um grande número de empresas que vão chamar atenção, sim. Agora, faz sentido, então, você fomentar empresas específicas para fazer com que elas sejam grandes e os campeões nacionais e tudo mais? Não. Isso aqui acho que é legal discutir em, tipo, primeiro ano de economia. Tipo, gente, vamos entender correlação e causalidade aqui e como você pode não cair num desenvolvimentismo tosco, eu acho. Não que eu tô dizendo que o que o cara perguntou é tosco, só tô dizendo que muita gente acha. Essa aqui acho que dava um vídeo isolado, mas vamos pegar aqui. Houston 2, como libertar o Nordeste do socialismo? Eu discordo da pergunta em uma coisa, o Nordeste não é socialista, o Nordeste é governista, eles votam em governo. Eles votam em, quem que são os nomes, quem que tá fazendo, quem que vai dar, quem que vai trazer e tudo mais. Por quê? Porque é uma relação abusiva. A minha experiência de ter já ido para vários interiores de Nordeste, para já ter trabalhado com eleições em vários estados assim, é que não é que as pessoas gostam, acham assim, é lindo e tudo mais. Às vezes tem uma idolatria dessa ou daquela figura política, tem. Mas, via de regra, as pessoas estão conscientes de que o coronelzão local, o governador, ou deputado, ou isso, ou prefeito, ou presidente, são bandidos. Eles sabem, eles entendem isso. Só que eles entendem que também nós estamos ganhando algumas coisinhas aqui e nós precisamos disso. É uma relação abusiva, uma relação de domínio econômico. É uma relação de... Eu sempre faço analogia com, assim, é a mulher que apanha em casa, que é abusada, que é xingada, que é o código penal inteiro tá ali, quase, mas ela tem 3, 4 filhos e quem traz dinheiro para casa é o homem e ela não estudou, ela não tem uma profissão, ela não tem uma forma de conseguir uma renda e ela tem medo de sair e não conseguir sustentar os filhos, então ela fica ali porque ela fala, senão o que eu vou fazer e tudo mais. E a gente pode ter nossas críticas dessa situação e tudo mais. Eu não tô discutindo o mérito dela ou como a gente vai resolver esse caso específico. Estou falando, essa situação acontece, isso é normal no Brasil, infelizmente, né? Que país de merda que é. E é isso que acontece com o Nordeste agora. Tipo, as pessoas sabem que esses políticos que esses governos são o que eles são. Eles sabem que é ladrão, que é matador, que é vagabundo, que é mau caráter. Só que você fala, cara, nós somos pobres. Quem que vai trazer alguma coisa aqui? Quem que vai resolver e tal? Então, assim, é enriquecimento. Você precisa quebrar essa relação de domínio econômico via enriquecer as pessoas para elas não dependerem mais. E o problema, e isso é um negócio que você tem que falar com cuidado, porque senão parece que você está sendo xenofóbico ou alguma coisa assim, mas o problema é que vai ser muito difícil você implementar isso nesses estados, justamente porque eles são dominados pela política local, que é, via de regra, canalha, vagabundo, ladrão, assassino. Então, para você implementar coisas de mudança econômica nessas cidades e nesses estados onde você tem essa relação abusiva, é muito difícil, porque o cara que tá abusando não vai deixar.
Assim, você tem um cara que bate na mulher, faz controle econômico, financeiro, emocional, tudo, né? Você fala assim, não, então, você deixa eu entrar na sua casa pra ensinar pra ela sobre como você tá errado? Não. Então, uma das coisas que você pode fazer para libertar essas pessoas é nos estados que são mais livres, nos estados onde você consegue ter essas reformas de desenvolvimento econômico, implementar isso e as pessoas vêm. Como eu falei, você tem que cuidar para isso não parecer xenofóbico, porque isso parece que você tá falando assim, não, o Nordeste nunca vai enriquecer. Claro que ele pode, tipo, você tem as pessoas, você tem... eu tenho um amigo, Rodrigo Saraiva Marinho, que ele sempre fala, não, o Ceará tem uma escola em São Paulo, se chama ITA. Eu adoro essa piada, porque é real, tem um monte de cearense no ITA, cara. Eu tava no Ceará recentemente, eu tava almoçando lá, do nada parece o cara com o moletom do ITA. Eu falei, num restaurante assim, aleatório, tá ligado? Não era um negócio fino, assim, tudo mais, ou uau, normal, assim. Então, assim, você tem as pessoas, você tem a geografia, você tem tudo. Tipo, o problema é que é refém de um bando de político que tá ali parasitando o negócio num nível muito hardcore, que só perde pro norte, que é largamente esquecido. Então, não é que o lugar não consegue, não é que as pessoas não conseguem, elas conseguem, o problema é que elas são reféns do negócio. Então, se você criar desenvolvimento e liberdade em outros lugares, você dá pra pessoa a opção dela se mudar, dela falar, cara, quer saber? Tchau, eu vou embora. Isso é uma coisa que, inclusive, eu tenho pensado eu vou concorrer a vereador em São Paulo, né, em 2024, e uma das coisas que eu penso muito de São Paulo, por experiência pessoal, é que São Paulo tem o dever moral de ser a escada. Tipo, ninguém vai pra São Paulo porque há os parques. Aí ou pela cultura. Tipo, você vai pra São Paulo pra trampar e ganhar dinheiro e subir na vida, ok? Se você já tem uma condição legal, você vai pra dar o next step. E se você tá vindo de muita gente tá vindo de seca, de fome, de desolação completa. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas enfim. Tá vindo de miséria pra ir pra São Paulo pra falar, cara, aqui tem emprego, aqui nós vamos subir, aqui nós vamos dar uma condição melhor pros filhos, pros netos e tudo mais. São Paulo tem o dever moral de fornecer isso, de falar, vem que aqui tem emprego, aqui tem um futuro, aqui não sei o quê. Então, e eu odeio aquela xenofobia paulista de, porque os nordestinos vão vir aqui estragar e tudo mais. Foram eles que deixaram a tua cidade rica, tá? É você ter 12 milhões de pessoas numa cidade, nesse gigantesco mercado de trabalho e tudo mais, que permite todo esse desenvolvimento econômico que teve aqui de nada, tá? Então, eu acho que, assim, essa é uma coisa que precisa ser discutida nessas grandes cidades. Eu, como candidato a vereador em São Paulo, eu quero discutir isso, de a gente precisa ter liberdade de desenvolvimento, indústrias, etc, etc aqui, porque São Paulo não é uma cidade só para ela mesma, ela é uma cidade para o Brasil inteiro, no sentido de ser essa escada, de ser essa opção de uma melhora de vida. E a gente precisa entregar isso aqui. Eu não tô dizendo nenhuma obrigação ética, eu só tô dizendo, cara, essa é a função que São Paulo cumpre no Brasil. Faz, entendeu? Entrega. Vamos trazer emprego para esse negócio, vamos trazer renda para esse negócio. E ao fazer isso, você não só melhora essa condição econômica, mas você liberta pessoas de dominação política em outros lugares e enfraquece essas oligarquias políticas criminosas em vários lugares. A partir do ponto em que você cria alternativas para esses caras, as pessoas podem se mudar. O ideal seria, obviamente, esses oligarcas político corrupto tudo mais ser preso, se fuder e acabou, e libertar tudo isso, e as pessoas poderem se desenvolver lá e tudo mais, ou elas poderem ir para onde elas querem e tudo mais. Mas pragmaticamente falando, hoje, qual que eu acho que é o mais fácil de acontecer? Você limpar a política do Nordeste, ou você, e do Norte também, que é, meu Deus do céu, assustador o negócio lá, ou você criar desenvolvimento nos outros estados em que a política é muito mais amigável a isso, é muito mais possível, e falar para as pessoas, cara, só vem, nós vamos te receber bem, sabe, vem pra cá, tamo junto. Eu acho que isso não é muito controverso, mas não sei, às vezes eu me surpreendo. Pergunta do Jetson, você tem alguma meta de ler uma quantidade de livros por ano? Não. Porque eu acho que isso aí vira muito falcatrua, tipo, cara, eu posso ler um monte de livrinho assim, né? A gente... vamos lá. Isso conta por um. Sabe? Então, não. Eu leio o que eu acho interessante, eu leio o que eu preciso ler pro trabalho, eu leio o que eu tô indo atrás, e eu não conto quanto eu leio e tudo mais. Nunca fiz essa contagem, realmente. E eu acho que, assim, a galera que coloca a meta disso é tipo... Cara, talvez você só não tá indo atrás do que é interessante pra você, sabe? Comece a fazer isso. Acho que isso aqui dá pra entrar. Tá, vai, vamos lá. Qual a sua relação, JV Boschini, qual a sua relação com a Ayn Rand e objetivismo após conversão ao cristianismo? Sim, pra quem não sabe, eu recentemente me converti. E eu não vou falar disso aqui no canal, porque eu não estudei quase nada disso ainda. Então, assim, não fala o que você não sabe, não é uma coisa que eu quero trazer pro canal, não é uma coisa que eu acho que faz sentido agora.
Mas, bah, Ayn Rand falava que a moral cristã é uma das coisas que leva ao socialismo e comunismo. Eu acho que isso tá errado pra caramba. E eu achava isso errado até mesmo quando eu era ateu. Eu falava, gente, tipo, não, porque o dever do altruísmo e não sei o que. Cara, quantos cristãos que eu conheço que levam isso a sério, sabe? Tipo, não, porque você tem que servir o outro necessariamente sempre, não sei. Não, não. E ela também tem um negócio de assim, a fé é contra a racionalidade e tal. E aí eu entendo o ponto dela, mas sempre achei meio também meio. Tá, relaxa, sabe? Mas em Range tinha esses negócios assim de tipo. Ser extremos pra caramba, porque ela achava que é assim que se faz filosofia e tudo mais, e tá tudo bem. Ainda tem um monte de coisa útil nela, sabe? Tipo, só porque você discorda num autor em algumas coisas, não quer dizer que você joga tudo pra fora da janela. Não é um conceito complexo, né? Let's do. Ou Let SDU. CSTU do Santos Dumont, Let's Do. Não sei, né? Você acredita que sai CPI do abuso de autoridade da STF? Então, o Van Hatten tá coletando as assinaturas para fazer CPI de abuso de autoridade. Eu acho que faltava 30 e poucas assinaturas na última contagem, 31, 32, alguma coisa assim. Deve ter baixado para 20 e pouco agora. E, cara, é pressão, porque essa é uma daquelas coisas que você faz, porque, assim, é pressão. E se não sair? Ainda assim você tem as assinaturas, ainda assim você tá enchendo o saco, ainda assim você tá deixando a pauta não morrer. Porque, às vezes a galera acha que, assim, não, mas você não vai conseguir a vitória perfeita, você não vai conseguir o checkmate em 12 movimentos, então não faz nem sentido jogar o jogo. Como é que você vive que tá num raciocínio desses, eu não sei. A ideia é fazer pressão. Então, já tem as assinaturas? Sim. E se conseguir, será que vai instalar? Não sei. Começa a encher o saco pra instalar. Por quê? Porque vai incomodar os caras. Porque é o seguinte, o teu inimigo, ele quer ele estar na iniciativa e na ofensiva, certo? Então o que você quer é não deixar. Atrapalha os caras, enche o saco. Não, vamos instalar sim, vamos fazer os caras passar vergonha sim. Vamos tentar empurrar pra... e depois como é que vai ser a CPI? Aí a gente vai fazer a CPI. O que vai vir depois? Cara, a gente vai continuar empurrando os caras. Sabe? Tipo... Não existe um universo onde a gente deixa eles em paz e acha que não vai dar nada e eles falam, tá bom, então a gente não vai encher o saco de vocês também. Tem que empurrar. Como que foi a LibertyCon em Portugal? Eu já falei dela umas 2, 3 vezes aqui. Cara, é fantástico, porque eu já tinha ido pra LibertyCon América Latina em 2019, mas ela é bem menor. Cara, alguns eventos estaduais de vocês aí conseguem bater a LibertyCon Latinoamérica. O Brasil é o grande cara na sala do SFL. E é curioso porque a gente não sai muito, né? Eles não têm muita noção do que tá acontecendo aqui. Tinha acho que 49 países lá. E é engraçado porque, tipo, todo mundo de Brasil e Portugal me conhecia e o resto era tipo, e quem que é esse fudido? E aí eu tinha que me apresentar, explicar tudo o que tava acontecendo. Eu tive uma palestra super legal que eu tava falando todas as coisas que a gente alcançou no Brasil e como a CFL foi parte disso, e sobre ativismo estudantil e tudo mais. E o que eu acho legal é que, assim, você consegue ver... sabe... tipo, arqueologia, paleontologia, estuda coisa velha e tudo mais, que você, tipo, corta o solo e você consegue ver, tipo, as épocas. Sabe isso? Você consegue ver isso nesses movimentos. Então, assim, a gente lá, Brasil e Portugal, nós estamos big pra caramba. Porque, assim, Portugal tá voando agora, eles têm o equivalente, eu acho que é 8 parlamentares que eles têm no Congresso de 230, o que é o equivalente a se a gente tivesse uns 17 ou 18 deputados federais do Novo aqui. Eles estão muito na frente da gente nisso. A gente no municipal tá muito maior e a gente tem o Zema, então meio que empate, né? A gente tem um governador, eles não têm executivo. E no Brasil a gente é visto como os caras grandes que alcançou um monte de coisa e tudo mais. Então você consegue ver as camadas, tipo, o Brasil era o quê? 10 anos atrás? Nada, assim, a gente tinha uns farofas fazendo nada aqui tudo mais. Bem que em 2013 já tava começando a esquentar, vai. Mas 10, 15 anos, não tanto. 5, 6 anos atrás, o pessoal de Portugal era uns perdidos lá que não faziam a menor ideia do que fazer. E hoje estão lá voando. E aí é legal você ver os outros países que é tipo, tá aqui todo o pessoal da Ucrânia e tudo mais. Pô, legal. Tipo, primeiro, legal pra caramba. Eu descobri que na República Tcheca tem um puta movimento e eu nem sabia. Não tinha mais vaga ideia disso at all, assim. Que eu conheci o Stepan de lá. Eu descobri que tem alguns países que eu achava que estavam indo bem, que não tanto. A Geórgia tem um movimento legal pra caramba. Mas daí é legal você ver, tipo, tá aqui 3 caras da Polônia. No total tem 50 caras na Polônia defendendo a liberdade, eles não fazem ideia do que fazer. Amigo, você tá aonde a gente tava. Sabe aquelas camadinhas da arqueologia? Nós estamos aqui, você tá aqui. Mas você chega, entendeu? A gente já foi a sua galera, tipo, sei lá, 5 a 10 anos atrás. Toca, mano, continua. E é legal ver isso, e é legal, tipo, você tá ali pensando, cara, onde que essas pessoas vão estar lá na frente? E tem muitas pessoas do internacional que eu vi crescendo, então
é muito legal isso. E é muito legal elas terem aquela experiência de estar num ambiente onde tudo parece possível, sabe? Porque eu acho que quem já foi nos eventos sente o que é isso, e se você não foi, dá um jeito de ir, por favor, em nome de tudo que é sagrado. Porque você tá dentro de uma sala cheia de gente que pensa igual a você, e você pensa, cara, eu acho que a gente pode de fato vencer. E daí você tem pessoas que vêm de países que estão em zonas de guerra, ou países que estão com grandes dificuldades, que têm regimes malucos. Tinha pessoal da SFL África lá, por exemplo. E isso te dá uma energia de tipo, cara, vamos fazer. E foi isso também que me motivou a fazer o canal em inglês, inclusive, o link vai estar na descrição se eu lembrar, porque eu sou burro demais às vezes pra salvar minha própria vida, mas... é por isso que me motivou a fazer esse canal em inglês, porque eu falei, cara, eu preciso chegar nessa galera também, sabe? Tem mais gente pra ser alcançada aqui. Eu quero ter essas conversas em um nível maior, isso é importante. E isso inspira pessoas por todo mundo, sabe? Isso é uma coisa que precisa ser feita. Eu sempre digo que o SFL ele é um lugar, ele é uma comunidade, ele é um treinamento, mas ele é também um espaço. Ele é um espaço onde você vai para se sentir de uma maneira diferente, que te faz trabalhar melhor e que te faz querer mais liberdade, querer fazer algo por isso, e te faz acreditar que dá e daí você consegue. E é um negócio assim meio... eu sei que parece meio coach, mas quem entendeu, entendeu. E foi maravilhoso. Quero ir para outras também. Se tudo der certo, eu vou estar na República Tcheca em outubro para a conferência do Free Cities Institute, mas não sei. E talvez eu vá para Liberty com Washington também. Vamos ver. Se me derem visto, né? Do sério pro desgraça, eu normalmente não respondo as perguntas do pessoal da ala psiquiátrica, mas... O que você prefere? Peidar toda vez que você fala ou mau hálito incurável para sempre? E aí o debate é, qual eu consigo disfarçar melhor? Qual eu consigo disfarçar melhor? E eu acho que é o mau hálito. Isso aí você consegue... Porque, tipo, isso aí você pode ficar longe, entendeu? Ou só fazer a maior parte do seu trabalho remotamente. Ou uma coisa assim. Tá fazendo umas balinhas, chiclete e tal. Ou dá pra ficar quieto, né? Aí você vai pro outro e fica quieto. Eu vou com mau hálito. Mas é que eu falo, né? Só falar de longe. Eu palestro de longe com micro-ondas, microfone, e resolve. Aí, no 1 a 1, vocês que aguentam que vocês estão interessados. Voltando. Declarações de representantes do Google e Facebook ajudam a virar o jogo no PL 2630? Sim, fez diferença. O Facebook, o Instagram entrou na briga, aliás, Meta acho que entrou, né, com uma declaração pública. O Google e o YouTube entraram com declarações públicas bem fortes e tudo mais. Eu acho que também o bloqueio do Telegram falou alto pra caramba, isso aí influenciou votos, sim. Matheus NNO, cara, eu vou te decepcionar tanto. Megadeth melhor que Metallica, concorda? O meu conhecimento completo de Megadeth se resume a Symphony of Destruction é um bom exemplo de uso de escala frígia. É isso que eu sei sobre Megadeth. E eu sei tocar esse riff da Symphony of Destruction. É isso. Eu ouvi os CDs depois que o Kiko Loureiro entrou, por causa do Kiko Loureiro. E eu fiquei tipo, maneiro. E Metallica, tipo, eu não ouvi o novo CD ainda, na verdade. Eu fui no show, quando teve em Curitiba, foi do caralho. Eu adorei e tudo mais. Mas eu vou com Metallica. Desculpa. Eu acho que o Metallica é tipo... Cara, eu acho que o Metallica é muito assim, ó... É muito bardo moderno, cara. E eu gosto muito dessa vibe. E eu não sei qual é a vibe do Megadeth. Pode ser que é melhor e eu sou burro e eu tô perdendo. Não sei. E por último, vamos encerrar com essa aqui. Ô Moisa Baixa. Você ainda tem esperanças no Brasil? Eu não tenho esperanças no Brasil, eu tenho certezas. Eu tenho certeza de que a gente vai vencer isso aqui. E de que a gente vai conseguir implementar a liberdade nesse país, sim. Eu acho que... E digo mais. Tá completamente na nossa mão. Porque a nossa oposição é simplesmente muito ruim. Eles não são bons no que eles fazem. Eles não têm boas ideias. Eles não atraem as pessoas. Largamente eles estão ganhando por WO. Então, se a gente conseguir ser bom no que a gente faz ao longo das próximas 2 a 5 décadas, a gente vence e acabou. E não tem o que os caras fazerem. Se a gente for horrível, a gente perdeu. Então, se o Brasil for ainda estatista pra caramba daqui... 30... Se o Brasil for estatista pra caramba daqui 6 meses, não é culpa nossa. Se o Brasil for estatista pra caramba daqui 30 anos, é única e exclusivamente culpa nossa. Ok? E eu acho que eu sou um incompetente, assim, de 0 a 10, eu diria que a minha qualidade de trabalho eu me daria, assim, um 2. Talvez um 3 num bom dia.
Mas eu sei que tem muita gente nesse movimento que trabalha muito bem e com o pouco de dinheiro que a gente tem, com o pouco de conhecimento que tem, com o alcance que a gente não tem, a gente alcançou e conseguiu entregar tanta coisa. Então assim, eu acho que eu não tô fazendo um trabalho tão bom assim, eu acho que eu podia estar fazendo coisa muito melhor, ok? Eu podia ser muito melhor, eu tô o tempo todo tentando melhorar isso. Mas assim, se eu conseguir melhorar isso, se toda essa galera que tá ao redor também fizer tudo que eu sei que eles conseguem fazer, tudo que a gente tá organizando e tudo mais, que é foda pra caramba, e com a gente conseguindo mais recursos e mais exposição e tudo mais, mano, a gente vence. Eu realmente não vejo um cenário onde isso não acontece. Só se a gente for horrível. E assim, eu sou horrível, mas o resto da galera não. E eu olho vocês e falo, cara, a gente vai dar tudo certo, cara. Vai ser um porre, vai ser insuportável, vai. A gente vai sofrer muito, vai. A gente vai ter umas derrotas horríveis, vai. Vai demorar, vai. Mas é nosso. Só vamos trabalhar. É isso que eu realmente acho. Agora, se você no meio desse tempo aí falar, cara, eu não aguento mais, eu vou para CETI e tudo mais, beleza, cara, eu não te julgo, inclusive vamos usar recurso disso para promover liberdade no Brasil. Mas eu acho que em 30 anos a gente faz, sim. Não derrubar o Estado completamente, assim, mas de virar uma Estônia, assim, de virar uma Geórgia, de virar um... Dá pra fazer, sim. Por esse vídeo é isso.